Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia, em mais uma live. Essa live faz parte de uma série de lives que a Masterclass está desenvolvendo em conjunto com alguns parceiros amigos, tá? E a live de hoje vai ser sobre inteligências múltiplas. É um tema extremamente importante, curioso e interessante, porque a gente pode utilizar ele tanto no âmbito educacional, como também no âmbito pessoal, né? No campo empresarial, familiar, em diversos pilares, tá? Então, qual é o objetivo dessa live aqui de hoje? É uma live prática, é uma live com muito conteúdo, tá? Então, tudo que a gente vai trazer para vocês aqui hoje não é só algo empírico, quer dizer, não é só algo extraído da nossa vivência, das nossas experiências, mas é algo também extraído de pesquisas, de ciência, tá? E também de outras áreas do conhecimento. Então, espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela presença. Dayana, seja muito bem-vinda. Tassiana, Ionária, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou chamar a nossa convidada para a gente não perder tempo e a gente vai conversando com vocês. Então, deixa ela aceitar aí para a gente bater um papo. Mari, manda de novo aí. Então, pessoal, como é que está acontecendo essa live agora? Essas lives semanais, como é que estão acontecendo? A gente tem live todas as segundas, quartas e sextas aqui no perfil da Masterclass. Todas as segundas-feiras são lives de inglês. É um projeto inteiramente gratuito e por isso a gente precisa que vocês deem força para a gente nesse projeto social, nesse projeto gratuito que a gente está desenvolvendo agora. Então é sempre no mesmo horário, sempre às 19 horas. Às quartas-feiras acontece uma espécie de talk show, onde eu entrevisto pessoas de funções, profissões diferentes. E às sextas-feiras a gente tem aula de Libras, tá? Que é a nossa parte inclusiva aqui da escola. Então a gente se sente muito feliz por hoje sermos a única escola da Santa Maria que também desenvolve aí o ensino de Libras, e não só dos idiomas tradicionais, afinal, Libras é o segundo idioma, a segunda língua aqui do Brasil. É isso, pessoal? E só vai haver inclusão quando todos souberem, e não quando precisar ter um intérprete ou outro em algum lugar público para poder dar esse tipo de informação. Bom, receba com carinho a Mari. Mari, eu estou explicando um pouquinho aqui do projeto, e aí vou te pedir só mais alguns segundos, mas não tem como te ver e não já te agradecer aqui de início pela tua presença. Pessoal, a Mari, para quem não sabe, eu sou professor também da Secretaria de Educação, e eu conheci a Mari é uma inspiração para quem entra, assim como eu, numa carreira dessa com tantos desafios diários, né, onde a gente trabalha 24 horas, porque a gente não é professor só das 8 às 18. A gente está planejando o tempo inteiro, está no banho, está pensando uma ideia quando surge alguma coisa, né? Então, ser professor já está dizendo, faz parte do nosso ser, né, Mari? É verdade. Bom, falei um pouquinho aqui sobre essa série de lives, então, é uma forma de vocês fortalecerem esse projeto, é nesse aviãozinho aqui, ó, abaixo, é só vocês clicarem nele, nesse aviãozinho para a diagonal, e encaminhar para o maior número de pessoas que vocês conseguirem, tá? E vou dizer algo muito importante para vocês. Hoje a nossa live é cheia de surpresas, né? A gente vai ter um sorteio no final da live, tá? A gente vai ter uma série de brindes. A gente vai anunciar também, se não der tempo nessa live, eu abro uma outra live para falar sobre os cursos novos. Não é porque a gente está numa crise agora econômica, de saúde, que a gente vai deixar também essa crise generalizar também para outros campos e outros pilares da nossa vida. Por isso, a gente vai falar hoje sobre tipos de inteligências e vamos trazer aí, dentre diversos outros pesquisadores, professores e fontes para a gente. Eu acho que a base é Rod Gardner, né, Mari? Se apresenta para o Isso. pessoal, fala quem você é, de onde você veio, onde você nasceu e o que é que você faz É. para a gente poder iniciar. Então, você já começou falando, né? Meu nome é Mariana Almada. Eu sou professora da carreira magistério e também sou professora de artes da Secretaria de Educação, né? Sou fotógrafa
toco violão, já fui professora de música também. E, na verdade, eu já fui professora, como professor de artes e música, é professor da educação infantil, a EJA, né? Então, já passei por todas essas etapas. É, também sou psicanalista e acaba que, enquanto professora de artes, a psicanálise, que tudo envolve emoção, envolve razão, a gente vai pensando e trabalhando, né? E aí, baseado nesses autores, eu também trago aqui a nossa reflexão, a professora Ângela Virgolin, ela é professora da UNB. Quando eu estive fazendo o curso de altas habilidades, eu estive com ela, né? E quando falarmos de inteligência, quando falarmos de altas habilidades, o que é isso? O que são altas habilidades, né? Sou cantora também, tem gente falando aí na live, né? Aí as pessoas falam, Mariana, você é multi. É porque olha, Cadu, eu fui descobrindo aos poucos as minhas inteligências, porque até então eu pensava que era inteligente era aquele de matemática. O meu irmão era muito inteligente e fazia cálculos assim, e eu ficava torrando os miolos para poder estudar, para ser inteligente. E hoje eu vejo que a inteligência, ela não é basicamente o cálculo, isso já passou. Né? Porque você tem o seu coeficiente de matemática, muito bom em matemática, em português, mas não dá para hoje, e hoje em dia, contratar uma pessoa numa empresa não é só esse coeficiente, né, cognitivo. Nós temos aí também a questão emocional. Então, tudo isso conta. Né? Hoje, o seu currículo ele não pode ter só um doutorado, um mestrado, sem ter a questão do voluntariado, né, a questão do emocional, a questão da inteligência, aí a gente vai para Gardner, né, a intrapessoal, a interpessoal, e a gente precisa trabalhar com tudo isso. Então, hoje, Cadu, nós vamos aguçar um pouco essas inteligências, tanto que quando eu fiz o convite, eu coloquei, você é inteligente? Algumas pessoas falaram assim, será que eu sou? Eu não sei, então vai lá para descobrir, né? Então a gente está aqui hoje para fazer isso, porque a gente estuda numa escola, e nós somos professores, né, Cadu? E quando alunos, isso eu creio que já tenha passado, mas existe um teórico, né, que é o Kim Robbins, que ele fala, será que as escolas matam a criatividade? E aí tudo entra na questão da inteligência, né? Um conselho de classe que nós, professores, fazemos, né? A gente julga as inteligências. E o que é isso? Então, nós vamos falar nessa nossa live de hoje, 40 minutos, 1 hora, é muito pouco, né? Para falar sobre um assunto tão vasto e importante. Então, vamos descobrir hoje se nós somos inteligentes, né, Cadu? Sim, sem dúvida. E assim, Mari, essa live aqui, quem estiver assistindo ela, com certeza vai chacoalhar aí vários pensamentos que antes, até aqui, a gente pensava de um jeito, daqui para frente tem possibilidade de pensar de uma outra maneira. E a gente está em tempos muito favoráveis para isso, né? Para a gente se ressignificar e quebrar os padrões. Quando você falou que faz várias coisas, e é muito fácil conversar com você, Mari, porque você é multi, né? Então é muito fácil, porque a gente cresceu com aquela crença de que você é inteligente em quê? O que é que você sabe fazer? Então a gente cresceu habituado a se formar para se desenvolver bem em uma área, ou seja, ser inteligente em uma área. Mas que área é essa? Antigamente a gente tinha isso muito engessado, né? Sim, seja para o cálculo, para a leitura, com base em alguma prova, e a gente tem resquícios disso, né? E é justamente esse processo avaliativo nosso que a gente tenta, vários anos aí, é um grande, né? Tentar modificar um pouco isso. É uma questão, sabe, Cadu? É uma outra questão interessante da gente refletir, e o pessoal vai ficar aí conosco fazendo as questões, né? Porque antigamente falava-se assim, fulano é inteligente, né? E aí o outro, fulano é talentoso. Então, para desmistificar isso, né, os teóricos, eles bem fizeram, vamos destacar, então, o que é, né, a inteligência? A gente sabe o que é, né? Se a gente fosse especificar o que é, vamos procurar no dicionário, mas a gente tem essa lista de inteligências e a gente precisa saber o que é
para se questionar, eu sou inteligente? Não é porque o talento, o dom, o talento, eles são inteligências, né? E daí daqui, no decorrer do tempo, você me lembra, Cadu, e o pessoal, nossos colegas aí também podem lembrar, a questão de falar sobre isso, né? O como desenvolver, a questão de como desafiar, como entender isso, aí a gente vai falando, né? Sim, Então quais vamos os lá. tipos também. E antes de fazer a primeira pergunta, eu queria informar o pessoal que já podem ir colocando as dúvidas de vocês, tá, ao longo das nossas falas, que eu vou estar mediando aqui com a nossa convidada especial de hoje. Então, qualquer dúvida, pode colocar aí que daqui a 2, 3 perguntas a gente dá uma paradinha para tirar as dúvidas de vocês. Mari, a gente falou muito o que é ser inteligente, né? E eu queria te iniciar com 2 perguntas em uma, pode ser? Pode. O que é inteligência? E eu queria saber se você se considera inteligente. O que é inteligência para você e se você é inteligente. Ótimo. Boa questão, viu, Cadu? Porque quando a gente fala o que é inteligência, a gente fica pensando, é a pessoa que sabe muito, é a pessoa que muito conhecedora de tudo, né? E vamos agora pensar, e quando você me pergunta se eu sou inteligente, aí eu já comecei falando ali no começo, né? É quando a gente fala, é um conjunto de saberes, é um conjunto de momentos, é um conjunto de ações que a gente vive no nosso dia a dia, né? E que aí você me pergunta, mas Mariana, você é inteligente, como você faz isso? Pessoal, quando a gente começa a descobrir, né, as nossas inteligências, os nossos saberes, até isso, as nossas conquistas fazem parte disso. É o treino diário de tudo isso, sabe, Cadu? Porque eu descubro que eu sou bom em alguma questão, em algum quesito, mas será que eu guardo isso só para mim? Né? É a questão de enterrar o que eu sei e precisava botar para fora. E o colocar para fora, o desenvolver, a troca vai me fazendo buscar, né, esses conhecimentos, essas ações, e que vai aguçando todo o meu sistema, né? E aí, quando a gente fala em inteligência, é aguçar tanto a questão emocional, a questão racional, e passa pelo quê? Passa pelo sistema nervoso, passa pelos nossos movimentos, passa pela nossa percepção visual. Então, tudo isso vai fazendo parte do processo da inteligência, né? Muitas pessoas definem inteligência, definem como é que se destaca uma pessoa que é inteligente. Por aí nós temos vários testes de QI, que não existe mais isso também. A gente pode fazer um teste, porque às vezes a gente faz um teste de QI, existe um teste de QI que apenas 2% da população alcançou, e Einstein, né? Aí ele fala do Einstein. Então, é muito complexo, porque eu fui... Aí, como eu faço muito essa fala, eu falei, eu vou fazer 2 testes e depois eu faço o mais emocional. Bom, eu fiquei com QI lá em cima no emocional, né? Na questão musical, na questão espacial. Agora, quando foi falar de questão mais cognitiva, eu tenho dificuldade, confesso, de fazer um cálculo mental rápido, né? E tem gente que rapidamente, pá, pá. Agora, se você me passar uma música e falar, que tom é esse? Né? Ou na fotografia também. Quando a gente faz a fotografia, todo mundo fotografa hoje. Isso é correto, né? Falando nisso, vamos falar da fotografia daqui a pouco. Sim. Todo mundo fotografa, mas aí quando alguém chega para mim e fala assim, você fotografa muito bem. Nossa, Mariana, esse ângulo eu nunca tinha visto. Então faz parte de uma inteligência espacial, a inteligência emocional. Quando você, por exemplo, faz uma foto, você coloca na foto os livros que você lê, os filmes que você vê, as músicas que você ouve. E é todo um conjunto. Por isso, hoje, a gente não tem como mais definir a inteligência, né, como um alto coeficiente cognitivo. Então, a gente tem que direcionar para outros elementos, né? Então, hoje não dá mais para falar, como eu disse agora há pouco, fulano é inteligente porque ele sabe matemática, né? E o outro, porque a gente tem problema, e na Secretaria de Educação isso é fantástico, fantástico. A questão das altas habilidades, né? Muitas vezes a gente chega na escola
e o professor fala, ué, mas o João, o Matheus, tá na sala da turma de altas habilidades, mas ele nem vai bem em química. Olha só, né? Então é importante os professores hoje se pautarem, observar o que é isso e o que que ele tem, né, de inteligência para a gente resgatar. Veja os idiomas, né? Quantas pessoas têm facilidade, e a gente fala aí da Masterclass, né? Que você me falou da proposta fantástica, que não é aquela apenas cognitiva, e depois você pode fazer, Sim, fazer sim. uma fala sobre isso, mas a pessoa que tem, aí a gente traz a inteligência linguística, né? A pessoa que tem a capacidade de rapidamente falar, entender. Esses dias o meu filho de 13 anos começou a falar inglês. Aí eu falei, da onde você tirou isso? Porque eu falei que a gente ia viajar para fora, eu ia apostar todo o salário, dividir 1000 vezes. Quando você aprender inglês, aí ele, mas eu já sei. Aí ele começou a falar, eu falei, da onde você aprendeu isso? No joguinho, no joguinho de vídeo. Porque ele falou exatamente, ele fez as falas dos personagens do videogame. E eu falei, o que significa isso? E ele disse o que significava. Né? Então, é uma capacidade de pegar as coisas no ar. E isso é bacana, Percepção. essa proposta das línguas que vocês trabalham aí, que é esse tino, né? Não é só aquele maçante, o massacrante, eu digo, né? Do estudo. Isso. Faz os dois, fazer os dois. Mari, você falou um ponto muito importante. Eu queria interagir agora com as pessoas que estão aqui. Você falou que tem pessoas que têm uma inteligência, têm uma habilidade aguçada, mas não conseguem colocar para fora. Eu queria saber se alguém aqui passa por isso. Eu passei por isso durante muito tempo. E você, Mari? De saber que tem potencial, saber que pode se desenvolver ali no, né, em algum aspecto ali, mas você não consegue colocar para fora, talvez por alguma crença, por timidez, por ansiedade mais querer resultado imediato, enfim. Então tem vários sintomas, sensações, emoções aí que permeiam as nossas decisões, né? E Sim, como permeiam as nossas decisões também implicam nos nossos resultados. Então eu queria saber aí, quem tem aí uma habilidade, uma inteligência e não consegue colocar para fora, mas sabe que tem, coloca eu. Escreve eu aí para a gente saber. Mari, antes de partir para a próxima pergunta, você falou aí inteligência musical, né? Que é essa inteligência de perceber os sons e tudo mais. A lógico-matemática, do raciocínio lógico. Tem a interpessoal, né? Que é entre as pessoas, o relacionamento. Falando bem superficialmente, quem quiser pesquisar depois, é só pesquisar lá inteligências múltiplas de Gardner. É muito isso. interessante. Tem a corporal sinestésica, são 9, né? Eram 7, descobriu Isso. mais 2, ficaram 9. Eu não sei se você conhece, tem uma pesquisa, Mari, que saiu internacional, inclusive, que diz que todos nós somos o melhor do mundo em alguma coisa. Só que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente Engraçado, descobriu. Cadu, que você falou assim, Mariana, olha, eu quero que você faça uma frase final na final da live, né? E eu falei, eu não vou procurar autor, não, eu vou fazer a frase, né? E fiz a frase exatamente baseada nesse assunto aí. Quando você falou, a pessoa é tímida, não coloca para fora, eu queria agradecer aí a Karen, o pessoal que está falando que eu sou top e tal. Veja, ser top não é fácil, não. Eu não sou top, mas a gente vai fazendo exercício para ser o melhor e para fazer o melhor de nós. E A quando gente não você diz nasce, a gente se assim, torna, né, Mari? aí, pessoal, vai a dica para vocês, hein? Quando você diz assim, a pessoa é tímida, tem dificuldade, entra a inteligência interpessoal, é o trabalho de si, né? Eu era tímida, inclusive quando eu comecei a tocar violão, eu peguei o violão e só fazia notinha boba. E fui tocar num grupo. Aí a minha tia falou: você é corajosa, hein? Vai tocar no grupo. E assim eu comecei a desenvolver. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Fui aprender a tocar violão, tocar flauta, eu já tinha uns 20 e poucos anos, né? Então a gente vai desenvolvendo. Existe essa questão que a gente também desenvolve. É claro que vem na carga genética, é o que a gente chama de epigenética, né? Algumas informações que vêm lá dos meus avós, né? E fazendo a genealogia dos meus avós, eu tenho um nome de músico até nos meus avós, né? Luiz Gonzaga Almada,
Viana, né? Então eu falei, opa, até aí, mas eu já tive bisavós e tataravós que eram grandes músicos sanfoneiros, né? Então isso vem na carga assim. E aí a gente herda essa carga e guarda para a gente. Então é importante a gente buscar pessoas também que possam nos orientar. E quando eu falei da Secretaria de Educação, que faz, que capta esses meninos que têm grandes talentos, geralmente são pessoas muito boas, estão lá escondidas, a escola abafa. Por quê? Porque nós, professores, julgamos. Né? Eu, como professora de artes, eu fazia muito assim, no conselho de classe. O professor dizia, não, mas o fulano, ele não é bom em cálculo. E eu, mas ele é bom em desenho, né? E o professor de educação física, ele joga muito bem. Então, a escola precisa pegar, captar esses alunos para desenvolver essas inteligências deles. Né? Se ele não é bom em cálculo, vamos pegar o João, o Matheus, a Maria, a Joana, e vamos potencializar outras questões nela. Né? E aí, lá nas altas habilidades, e vem uma outra questão que a gente conversou esses dias, de como avaliar as inteligências, né? A gente sabe que, primeiro, idade, criança, adulto, jovem, está dentro, né? Aí, dentro dos anéis de Renzulli, que as altas habilidades traz muito esse teórico também, são 3 anéis. A habilidade acima da média, quando a pessoa manifesta que tem uma certa inteligência, que tem certa uma habilidade, né? A motivação para isso, e aí conta aquela história que a gente acabou de falar, né? É tímido, vai guardar? Não guarde, viu? O pessoal que está aí na live, nos ouvindo, não guarde essa inteligência. Vamos botar para funcionar. E a criatividade, né? E você me perguntou da inteligência, eu vim descobrir depois de maior aí, né? Porque a escola não me ajudou nisso. E nós, professores que temos esse conhecimento, precisamos sim potencializar, né? A criatividade. Eu sou uma pessoa, não digo extremamente criativa, mas penso que, e vejo que a criatividade, ela foi aflorando. E à medida que eu fui sentindo que eu tinha essa possibilidade, fui desenvolvendo. Então, para quem está nos ouvindo agora, Cadu, é importante lembrar que eu tenho uma capacidade, eu tenho, agora eu preciso me motivar a desenvolver, já disse o Renzulli, né? E a criatividade para isso. E aí entra a questão das inteligências, né? A interpessoal. Eu preciso olhar para mim, eu preciso acreditar que eu consigo, eu preciso acreditar que eu posso, eu preciso acreditar que eu sei. Porque enquanto a gente fica no discurso de não dou conta, eu conheço pessoas, professores, amigos meus, né, que entraram para trabalhar comigo e disseram assim, tem dois, muito interessante, sabe, enquanto eu estive responsável pelo pedagógico. Não, mas eu não sei falar. Aí eu, não, mas aqui não existe isso. Aqui você vai ficar aqui, eu vou te ajudar a falar. E a pessoa hoje está o maior falador do mundo, né? Por quê? Porque desenvolveu e tinha essa capacidade. Só que faltou alguém para, acho que é empurrar a vaquinha, aquela história de empurrar a vaquinha, Sim. empurrar a vaquinha, falar, não tem outra saída, você vai assumir isso aqui, vai falar, né? E isso é bacana, Cadu. É alguém também, a gente ficar perto de pessoas que invistam na gente, que digam, você é capaz. E aí, professores precisam fazer isso, mas primeiro acreditar em si. E aí, quando a gente fala das línguas, né? E aí a gente está falando aqui na Masterclass, é aquela história. O dia que eu for fazer inglês aí, eu vou precisar do professor que fale assim, Mariana, vai lá que você dá conta, né? Eu sei, aí eu já sei que eu vou dar conta, mas eu preciso de alguém que me fale isso, porque agora se fosse música, Mariana, você toca, traz o violão, claro, para a gente cantar uma música, yesterday, bora cantar, né? E isso é importante. Eu entro em tudo. Eu entro, falo, não, bora fazer, claro. Se eu tenho condições, eu vou. Agora, tem pessoas que dizem para mim assim, Cadu, outra dica para os nossos amigos que estão na live aí. Não, mas
eu não dou conta, eu não vou fazer. Faça, faça. E dê o seu melhor. Busque, sabe, Cadu? Porque não dá para a gente guardar, foi o que a gente falou o tempo todo, né? Aí Sim. depois a gente conversa aí sobre as frustrações. Quer falar alguma coisa, Cadu? Tem alguma Sim, pergunta, sim, eu alguma queria abrir questão? para o pessoal aqui, para quem quiser falar, tá bom? E assim, o que você falou é muito importante, né? Você estava finalizando, eu estava puxando um ar aqui para dar uma respirada, porque é muita informação, né, pessoal? Imagina uma aula, imagina a qualidade dos professores que a gente tem em nossas escolas públicas. Isso é outro tema aí para gente, para mais uma live, inclusive, né? Sim, Porque a sim. gente tem esse estereótipo ainda que anda diminuindo bastante, mas de que escola pública às vezes é um pouquinho mais largado, e não é. A gente tem excelentes profissionais em diversas áreas que cuidam inclusive disso. Porque nós não somos só consultores de sonhos. Aquela pessoa em que o aluno vem consultar e dizer o que é que você acha, o que é que o senhor acha. Então a gente nós não somos só consultores, mas somos construtores também de sonhos. A gente constrói junto, motivando. Quem corre é o aluno, mas a gente está ali motivando, a gente está formando na cabeça dele um motivo. Porque melhor do que uma motivação, ele tem um motivo para chegar lá. Porque motivação você acorda ou não acorda com ela, mas o motivo ele É. permanece. Então é função dele. É pela causa e não por causa. Então, Isso, assim, Cadu. Mari, tuas palavras são maravilhosas. Eu fico fascinado sempre que eu te ouço. Por isso que eu fico observando, assim como todo mundo. Mari, vamos lá para as perguntas. A Dayana, ela escreveu assim: sou mãe de dois alunos com altas habilidades. A identificação não é mesmo fácil. A Sala de Recursos de Altas Habilidades de Santa Maria faz um trabalho maravilhoso. A Ionária, meu avô era um grande contador de histórias. Talvez por isso eu ame literatura. Inclusive, o avô da Ionária, Mari, faleceu com 98 anos de idade, lúcido, produzindo, ativo, conversava demais, lembrava de coisas quando tinha 5, 10 anos de idade. Então, É, isso é nós muito temos bonito. aí, Cadu, dentro dessa questão linguística, né? A gente entra na área da inteligência linguística, nós temos partes do cérebro que movimentam as inteligências, né? E quando fala da questão de frase, de texto, é uma área que chama área de Broca, né? E aí lida com a decodificação fonológica a vez de falar, como falar, entender as frases. Por exemplo, eu tenho uma facilidade com música, os meus filhos também têm. Eu estava com o barrigão e o violão aqui na frente tocando, e isso, além da epigenética, né, da informação genética, eles vêm com a questão de que já ouvia desde bebê. Né? E aí, essas áreas do cérebro, elas são ativadas. Ah, Mariana, mas eu não toco violão que nem você toca. Eu também não toco muito bem, não. O meu filho já toca melhor do que eu, né? O meu filho mais velho. Então, o que acontece? A gente tem as áreas do cérebro, só que elas precisam também ser ativadas, né? E aí, tá, eu não toco bem, mas se eu começar a aprender e ter essa vontade, será que eu não vou conseguir, né? Eu cantar, e aí a música tem um vasto campo, né? Nós temos aí tocar, nós temos cantar, solfejar, então é desenvolver. Outras pessoas têm aquela habilidade de movimentar o corpo muito bem, dançar. Uma vez eu fui entrar na aula de street dance, achando que eu era boa de dançar. O pessoal ia para um lado, quando eu ia para lá, eles já estavam lá. Então, eu realmente, para dançar, eu estou fazendo black charm, né? A dança charm, porque é mais lenta. Então, quando começar a movimentar mais rápido, eu já perco os movimentos. Então, aí tem o cálculo, tem a inteligência linguística, né? Outra inteligência bacana. Eu ia para os lugares, quando eu era pequena, eu bastava ir uma vez. Eu já sabia onde era, para onde que eu ia. Quando eu comecei a dirigir ali no eixinho, nas tesourinhas, rapidinho, que é o pior lugar para se aprender a dirigir, né? Porque quando a gente não aprende, como é que faz para ir para 204, fazer a tesourinha para eu ir para onde? Então, rapidinho eu peguei, né? Eu tenho muita facilidade de espaço, e a inteligência espacial não é só mapa, não. A inteligência espacial, o jogo de xadrez, atiça a área
da inteligência espacial, porque ao mesmo tempo que eu já estou aqui arrumando a estratégia, eu estou arrumando a estratégia do meu jogo dentro de um espaço. Então, eu quero também parabenizar, e eu, como eu conheço o grupo de professores de educação física de Santa Maria, né, e quero parabenizar também, além das altas habilidades, que o pessoal de Santa Maria das altas habilidades, e vou dizer, eu tenho uma professora amiga também, a Sandra, lá da Ceilândia, ela desenvolve muito bem a questão das altas habilidades, e os professores de educação física, que eu acompanhei durante um tempo, a questão dos jogos, a questão do xadrez, tem campeonato de xadrez, a coisa mais linda, os meninos ali, 50 meninos nas mesas em fileira. Isso, Cadu, além de movimentar as áreas do cérebro, ajuda na autoestima, sabe? E aí a gente entra em Freud. É a coisa mais linda. Quando você, na nossa conversa, você me perguntou, mas Mariana, quando é que começa a ver essa questão da inteligência? Como que os pais veem isso, né? É, é assim, a criança, ela nasce ali e o pai ajuda nesse desenvolvimento? Sim. Agora, claro que é importante essa aposta, é importante esse investimento, é importante lembrar, e aí eu estou falando da questão da autoestima, a criança tem um momento na fase da vida dela que ela é elogiada. Até os 3, 4, 6 anos, tá tudo lindo para o pai e para a mãe. Que lindo, você é o melhor do mundo. Aliás, uma dica para os pais aí, que melhor do mundo não é interessante. Eu dizia que ele era o melhor do mundo da mãe dele. Eu falava para os meus filhos, fala ainda, né? Para o mundo inteiro realmente é complexo isso, né? Porque às vezes ele se decepciona lá na frente. Mas e eu quero fazer puxar aqui a sardinha para o meu campo, né, para as artes e para educação física. Não que os outros professores não possam fazer, porque podem. O elogio. Depois que a criança cresce, os pais param de elogiar, de falar muito bem, você fez lindo. E o professor de artes e educação física tem essa função, não de pai e mãe, mas de falar que gol, hein, cara? Foi lindo esse gol. E isso ativa no cérebro do adolescente, porque ele não é mais elogiado, e a escola tem um papel fundamental para isso. Por quê? Porque vai elogiar e ele vai se sentir visto. Então, nós também somos responsáveis por essa situação. Precisamos cada vez mais elogiar os meninos. E aí, o professor de matemática, de português, todos nós podemos fazer isso. Agora, artes e educação física têm um poder maior, né, para entrar nessas áreas das crianças, dos adolescentes, dos adultos. E aí, quando a gente fala de línguas também, hein, Cadu? Vamos aqui de novo. Sim. Seus professores devem estar ouvindo por aí, né? E aí, muito bem, falou, olha, o sotaque está maravilhoso e tal, melhor aqui, mas está fantástico. E isso ativa as áreas do cérebro. Isso é bacana. Muito bacana, Mari. Eu tô até achando que eu vou fazer uma outra live depois dessa aqui, ou te convidar para o outro dia para a gente conversar mais sobre esses pontos. Mari, a gente chegou na metade da nossa live agora, e quanto assunto a gente já falou, né? Eu acho que esse é o papel, e talvez seja aí o que tem de mais em comum entre o professor e um pai ou uma mãe, né? Que é projetar a criança, é pensar por ela, é tentar adivinhar quais serão os obstáculos para quando ela chegue nesse obstáculo ela esteja o mais forte possível, o mais preparada, o mais equilibrada possível. A Rutileia, que é uma fanzaça nossa aí, tá sempre presente nas lives, falou que é sua fã desde a primeira turma do Penaic, né? Penaic era muito bacana. Mais gente aqui te elogiando, coraçõezinhos. Pessoal, eu queria saber o seguinte, o que é que vocês estão achando dessa live aqui de hoje? Tá? Vocês são o nosso termômetro. Então, se você estiver gostando, aperta o coraçãozinho só para a gente ter esse feedback de vocês. E a hora de perguntar é agora, façam perguntas, tirem as dúvidas de vocês, aproveitem esse momento que a gente tem aqui de dois professores que estão querendo se doar por vocês. Então, da mesma maneira que a Rutileia falou, que gosta muito do trabalho da Mari, é por esse trabalho que a gente é apaixonado, né, Mari?
E é por esse É. trabalho que a gente está hoje aqui, 7h36 da noite, de uma quarta-feira, todas as quartas-feiras da semana. Isso aqui não é remunerado. Isso aqui é por um propósito, é por um ideal, é por algo que a gente acredita. E a gente investiu muito nisso, né, Mari? É muita formação do seu lado, é muita formação do meu lado, é uma escola, uma estrutura construída com esse braço social para entregar para vocês conteúdo e conteúdo de qualidade, tá? Conteúdos que vocês podem aplicar na vida de vocês. E aproveitem muitos coraçõezinhos aí, ó. Obrigado, pessoal. Podem caprichar no dedo aí, tá? E eu queria pedir mais um favor para vocês. Novamente, a gente está com 37 pessoas na live agora, é o nosso recorde, tá, Mari? Tem pessoas, às vezes, que tem 50 mil seguidores que não tem 30, 40 pessoas na live. Então, isso é muito bom, é um resultado muito positivo. Que justamente esse trabalho que vocês têm de setinha aqui, de encaminhar para mais pessoas, é que fortalece essa nossa corrente. Ok? Mari, você falou que o talento ele é herdado geneticamente, tem essa parcela herdada geneticamente, né? Mas muitas vezes a pessoa não, não tem muita habilidade para certa área, mas será que pode desenvolver essa área ao longo da vida? Ou quem não nasceu com ela já era? Só em outra vida. Olha, Cadu, eu vou dizer para você, com base em experiência mesmo pessoal, com base em experiência prática, né? É desenvolver, né? A não ser que você não queira mesmo. Você tem uma boa vontade, é claro que eu não vou conseguir ser um Chopin, né? Eu não sou excelente em música, mas eu tenho um ouvido aguçado para isso, né? Uma pessoa cantou, meu filho às vezes canta comigo, aí opa, errei a nota, ou então eu estou em algum lugar, eu vejo, errou a nota. Aí alguém, mas como é que você sabe? É esse aguçar, né? Então eu treino sim. Primeiro é o treino. Outra questão, eu posso fazer, eu posso desenvolver, mas existem os graus, porque às vezes você quer aprender música e quer ser logo um grande guitarrista. Não dá, não dá. Né? Então, tem o seu esforço? Tem sim. Né? Quantas pessoas o pai sonha que ele seja pianista, e ele vai fazer piano para o pai, e não para ele. Ele consegue fazer. Né? Ele ativou algumas áreas. Agora, quais são os níveis que você entra nesse estágio, né, de aprendizagem, de talento. Então, e aí por isso que quando a gente fala questão do cálculo, da linguística, nossa, a pessoa é muito boa, e é boa em mais o quê? É porque não se descobre. Precisa descobrir? Precisa. Mas tem o talento? Tem, Cadu. Tem. É. Tem a questão da inteligência, quando a gente fala das habilidades, né? Existem pessoas que estão acima da média. Por isso também, para ir para uma sala de altas habilidades, por exemplo, na Secretaria de Educação, existem vários testes psicotécnico, psicológico, né? E por isso, dentro da equipe das altas habilidades, existe uma psicóloga, para que possa fazer algumas avaliações. Claro, gosto muito disso, eu já questionei, mas existe só esse tipo de teste? Né? Porque às vezes a criança gosta muito de fazer um trabalho prático e faz muito bem, mas aí ele não gosta de ir lá e se envolver com tarefas de pesquisa em relação àquilo. Aí já fica mais complexo. Por exemplo, eu cheguei na escola de música para estudar e eu tocava de ouvido quando eu cheguei na escola de música, né? E aí eu entrei logo num grupo de música, a gente foi fazer um show, e aí o pessoal com a partitura, a gente ensaiando, e aí a partitura da menina lá, que era muito mais antiga que eu entrei lá no P1, ela era P5, por exemplo. E aí a nossa partitura caiu e ela parou de tocar e eu não, porque eu já tinha ensaiado tanto e eu peguei. Eu não sei explicar essa questão do ouvido, pegar de ouvido, né? Então, eu tinha esse problema, porque eu tinha uma prática e tenho, mas não gostava da teoria. E o que eu tinha que fazer na teoria? Me esforçar para estudar
ritmo, solfejar, eu sou péssima em solfejo, e eu tinha que solfejar tanto o solfejo rítmico como o solfejo melódico, e não é fácil. Então, e por isso, quando a gente fala em alguns degraus, eu era muito boa de tocar, eu pego uma música, você fala, Mariana, a música é assim, tá, 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 tu, tá. Eu pego aqui, tá, tu, tá, tu, tá, toco na flauta, muito fácil, mas eu tenho dificuldade sim na teoria, por isso também, quando alguém falou, você é top, né? Não, é difícil ser top, porque em alguma coisa a gente falha, né? Eu fotografo bastante, estou agora lutando para a teoria da fotografia, que aí é mais fácil estudar, né? Mais fácil do que a música. Então, a gente vai tentando, Cadu, respondendo a tua questão, ir ajustando aquilo, são tantas inteligências, e a gente vai se encaixando nelas. Né? Eu toco. Se você falar para mim assim, Mariana, toca Águas de Março de Tom Jobim. Eu canto muito bem, ela de cor, mas tocar aqueles acordes tremendamente terríveis, eu já. Aí eu toco uma música em dó, fá, sol, dó, pego as notas básicas, mas quando vai falar em acordes terrivelmente complexos, já não faço isso. Meu filho herdou muito mais de mim. Ele pegou a música e falou, só que eu vou na frente. E foi muito mais na frente do que eu. Então, a gente herda sim, a gente tem a capacidade, a gente estuda, mas existem os nossos degraus também de facilidade, dificuldade. E cabe a nós, com tantas inteligências e com tantas oferecidas para nós, que a gente busque onde a gente vai se encaixando. Não precisa ser o melhor de música, mas eu posso aproveitar a música e o movimento corporal, né? Eu posso aproveitar o movimento corporal e minha capacidade de espaço. Eu posso aproveitar a música e a linguística, né? Então eu posso permear entre essas inteligências. E isso vale a pena, porque não podemos também engessar a inteligência A, B, C, D, E, F, G, H e falar, não, aí você vai marcando X. Então, quando eu coloquei lá no convite, você é inteligente? Descubra. Então, vamos sim, vamos ler um pouco sobre as inteligências e começar a marcar onde é que eu estou, o que é que eu gosto e começar a fazer acontecer na minha vida. Isso é importante e não é engessar. Eu sou inteligência sinestésico, corporal, musical e linguística. Ponto final. Não, ponto final não. E quando as pessoas falam que eu sou multi, né, eu busco permear entre essas inteligências. E eu tenho minhas fragilidades. Eu sei escrever um texto, mas se você disser para mim assim, Cadu, Mariana, faz um texto aí que precisa mandar para a filósofa tal, porque ela precisa ler. Aí eu fico nervosa. Eu fico nervosa, né? Documento de Secretaria de Educação. Mariana, precisa fazer um processo agora para daqui 1 minuto. Eu sei fazer o processo, mas minha cabeça fica, é que nem um vídeo que eu fui fazer para a TV Justiça. Eu ia fazer e fiz, tá? Tá no meu canal, eu vou compartilhar aí o canal, estou baixando ele, né? Tenho outros vídeos, estou me descobrindo assim e estou fazendo. E aí, quando eu me deparei, eu deixei todo o material, que era arte, construção da imagem, estava lá a fotografia, o desenho, tudo na minha volta, a câmera na minha frente. Quando eu vi que ia falar para a câmera, aí eu assustei. Bati aonde? Na minha fragilidade. Mas depois respirei e falei, eu vou fazer. Né? E aí a gente vai se descobrindo aos poucos. Isso é bom, Cadu. Não engessar tudo isso. Mas aí, Mariana, mas precisa ser tudo um pouco? Pode ser. Aí você afunila para um só. Ótimo. Mas você pode ir desenvolvendo os outros. Também ótimo. Né? Importante que a Mari falou, pessoal, é coragem. Tem que ter coragem, tá? Tem que ter clareza do que você é, de quem você é, tem que ter clareza no que você quer para sua vida. E o que ela falou é o que eu costumo dizer em relação a profissões. Né? A gente saiu de um tempo, né, Mari, de uma geração onde você nascia, criança fazia o quê? Brincava. E adolescente? Tem que estudar. E adulto? Tem que ter responsabilidades, tem que trabalhar. E aí você esperava uma fase lá na frente da sua vida para descansar, que seria a aposentadoria. Hoje, o ideal, o mais saudável, é que você tenha disciplina e que você faça tudo ao mesmo tempo.
tem que ter horário para brincar, independente da idade. E essas inteligências, elas podem ser descobertas aos 30, aos 40, aos 70, né? É tanto que tem gente com 80 anos começando a faculdade agora. E nada Isso. impede de você ser advogado, jogador de futebol e cantor. E tá tudo Uhum. bem. E essa questão do ser top não é ser top se mirando pelo vizinho ou se mirando por alguém na televisão. Às vezes o que é É. top para mim é diferente do que é top para Mari. E pode Uhum. ser diferente também do que é ser top para você. Eu queria ler alguns comentários, pode? Muitos Pode. comentários, Mari. O César falou que está ficando mais inteligente com essas lives. O objetivo é justamente esse, César. É uma roda de conversa. Por isso que a gente para ler o que vocês estão falando. Então não é uma live. Aqui é um espaço de diálogo para a gente poder bater esse papo aqui sobre esse tema de hoje. Ele falou obrigado por lembrar de nós, profissionais de educação física. A Pati também, que é professora, tá? Sem a música, a vida seria um erro, como diria Nietzsche. A Ionária, Ritinha, você é incrível, incrível. O pessoal se amando aqui, muito bom. Libras também, olha aqui. Isso, Eurélio, trabalhei com ele no 206, excelente profissional, você conhece. E a Paty elogia em público, chame atenção no particular. Mari linda, sorri com os olhos. Nunca ouviu isso, né, Mari? Consultor Ivonete, nós da Santa Maria perdemos muito com a saída da Mari daqui, é muita inteligência numa só pessoa. Pessoal, dá para dividir aí pro estádio, né? Eurélio, convidada maravilhosa, Mando. Olha o feedback, Mari. Que presente. É isso que paga o nosso salário no final do mês, né? É, Isso é mais importante do que o que cai na conta, com certeza. é Né? A gente verdade. passa os 30 dias do mês olhando isso, é isso que faz nossos olhos brilharem. Né? Shirley, também sou fã dessa lindona. E aí, muita coisa, muitos elogios, tá? Isso aqui daria para fazer uma carta para você de no mínimo uns 200 metros, viu, Mari? Mariana, Cadu, oi. eu gostaria de agradecer imensamente esse carinho todo que as pessoas têm por mim, ele reflete em mim luz e gratidão, muito, 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 sabe? Imagina. É, eu quero que aumente luz, né? Aumente a humildade também diante de tudo isso, porque eu vejo que aí vem a questão da inteligência, né? Condições da gente poder falar, e a inteligência intrapessoal, né? Quando a gente se coloca a serviço das pessoas, por exemplo, a inteligência intrapessoal, ela é uma questão dos grandes líderes, né? Os políticos, os religiosos, nós temos aí grandes ativistas negras, mulheres, eu me inspiro muito nelas. A Angela Davis, pessoa fantástica, né? E que a gente vai assimilando junto com essas pessoas. Isso é importante também, pessoal, para desenvolver a nossa inteligência, olhar para outras pessoas. A Djamila também, que é uma grande filósofa negra, eu me inspiro muito nessas mulheres. E quero também, Cadu, inspirar meninas, mulheres negras, adolescentes, porque a gente sabe disso também, dessa necessidade. Eu costumo brincar que eu sou negra de 2011 para cá, porque eu comecei a conhecer a minha história. E conhecer a sua história é você se ambientalizar e você corre atrás, né, de ser tão bom, de ser inteligente para você poder inspirar outras pessoas. E aí eu digo meninas negras, mulheres, né, que podem fazer, não desmerecendo, né, mulheres brancas lindas também, mas eu quero falar bem dessa situação, porque para nós isso, para nós mulheres negras, né, a gente tem um sofrimento sim, e que a gente tem se superado, minha vida é superação, sabe, Cadu? E aí, quando a gente fala, e a gente conversava ontem, anteontem, sobre essa questão das inteligências, quando você me colocou a questão da frustração, como que a gente pode fazer diante das frustrações da inteligência? Ah, mas eu não sou, eu não consigo. Olha, pessoal, vai a outra dica, né? Encarar, Cadu, olhar para isso, olhar para o que eu sei. Aí foi o que eu falei, vamos elencar põe todas as questões de inteligência na sua frente, o que eu sou, como eu faço, olha, aí você, é que nem eu tinha uns alunos, quando eu ia falar de arte abstrata, e
neoplasticismo e tal, o Jackson Pollock, que o pintor que pegava o pincel e era movimento, a arte dele era movimento, né? O conceito de arte do Jackson Pollock. Aí os meninos falavam assim, professora, isso aí até eu faço. Eu falei, ok, mas ele fez primeiro, né? Quando a gente fala do Duchamp, quando quis manter a questão da arte, que era para fazer a desordem mundial mesmo, que pegou, então vou pegar um urinol, como ele era famoso, né? Assinou e aí os meninos, professora, mas isso aí eu também faço. Sim, mas ele fez primeiro, ele fez a reflexão primeiro, faça você primeiro também, né? Então, Cadu, é como a gente pegasse isso aqui, olhar e dizer assim, eu posso. Isso aí, Mariana, isso aí você está falando de xadrez, vocês estão falando aí de espaço, de dança, de música, isso tudo aí eu sei. Ok, qual é o seu desafio? Encarar. Encarar que você sabe. E aí, desenvolver, deixa a flor nascer. Deixa a É. flor nascer. Né, E Cadu? outra coisa, Mari, eu acredito assim que intenção sem ação não vale de nada. Eu tenho uma excelente ideias. Milhões de pessoas já tiveram essa mesma ideia que você está tendo agora, que é maravilhosa. O É, grande diferencial é você aplicar, né? é, Saber que você é vulnerável a erros, está tudo bem, mas entender que feito é melhor que perfeito, que não isso. significa de forma alguma que vai ser mal feito. É. Então, eu E acho que a questão. Pode falar. quando você falou aquela hora ali, né, de parar de comparar com outras pessoas, é claro, porque se eu me comparar com Luiz Gonzaga, eu vou me frustrar. Com Renato Russo, eu vou me frustrar, né? Mas com Então, certeza você encher eles de orgulho, viu? Se eles tivessem te olha aí, e conhecido, com aí o certeza. Freud fala muito bem disso. É, se você for se comparar com alguém, se compara com você no passado. Então, quando eu me vejo no passado, eu fazia uma coisa, duas, mas eu me projetava, Cadu. E isso é importante, você que é coach, você sabe disso. O projetar-se, ele é importante. Então, eu me projetava muito fazendo o que eu faço hoje, de olhando para os meus companheiros, professores, os meus colegas, parceiros, e dizendo assim, bora fazer que dá certo, né? E quando aí alguém falou aí da questão quando eu estava no pedagógico, e eu via os meus colegas diretores frustrados, e eu dizia assim, pessoal, vamos fazer. A Ruth Lea colocou aí sobre o PENAIC, quando eu fui formadora do PENAIC 2 anos, imagina, Cadu, eu entrar num grupo e dar aula para um grupo que tinha professoras que com 20 anos de alfabetização e eu não tinha tanto tempo de alfabetização, mas encarei o grupo. Então, é a gente fazer isso, é encarar e se olhar no passado. Hoje eu vejo o meu passado e olho assim e penso, eu posso fazer. Eu posso fazer porque eu comecei lá atrás. Hoje eu sou melhor do que eu fui. E é isso, é esse desencadear que a gente precisa ter em investir. Quando a gente conversava sobre a questão do papel da inteligência emocional nesse período de pandemia, como é que isso vai acontecer? E eu estou colocando isso também no meu canal, já escrevi aqui nas minhas estantes, todos os papeizinhos aqui do que eu vou falar das aprendizagens, vou falar da importância do gostoso dentro desse momento de pandemia, porque não dá para a gente encher as crianças de conteúdo, então vamos pegar e fazer atividades que a gente possa aplicar a inteligência. Imagina que se eu fizer um trabalho para as crianças assim, procure uma formiga na sua casa. Aí ela procura. Aí você fica olhando no relógio 3 minutos e calcula quantos centímetros a formiga andou. Aí você pega a régua, isso a gente orientando. Então, com a régua, você vai contar quantos centímetros a formiga andou em 3 minutos. Olha que bacana, a criança com papel na mão em casa, indo buscar a formiga em casa. E, por exemplo, hoje não apareceu formiga, mas amanhã aparece. É só ela botar um açúcar lá no meio. Professor, não apareceu formiga, mas vai aparecer. Põe açúcar aí que vai aparecer. E aí observar aquela formiguinha. Então a gente também precisa lidar com os nossos medos lá de trás, né? De quando eu era criança, a gente hoje está enfrentando, né, Cadu? Os Sim. medos. Isso vem refletido nos traumas, vem, depois a gente faz até uma fala sobre isso, mas aí a gente precisa observar que
esse medo hoje é um trauma lá de trás. O que foi que aconteceu na minha escola quando eu era pequeno lá atrás, que quando eu vi o novo hoje, aconteceu isso. Agora, é aquilo que eu estou falando. Escrevam aí o marco. Esse é o marco inicial para repensarmos as aprendizagens. E baseado em quê? Podemos nos basear na questão das inteligências? Sim. Então, os professores que estão nos ouvindo, Cadu, que eles possam hoje pensar em atividades, em momentos melhores dentro de casa. Não dá para encher a página do Classroom, né? Com atividades, só exercícios, exercícios, exercícios. Então, a gente precisa também aliviar e fazer com que a criança sinta gostoso, que trabalhe a questão da sua inteligência. Isso. Mari, faltam 4, 5 minutinhos, né? E aí, acabou que você já resolveu, também já respondeu boa parte aqui das perguntas que a gente tinha. 1 hora passa voando, é um sopro contigo, né? Então imagina um cafezinho aí, se a gente encher um copo de café, a gente tem que tomar bem devagarzinho aí para poder aproveitar esse papo. Eu queria agradecer o contato de todo mundo, quem espalhou, quem compartilhou essa palestra de hoje, esse bate-papo de hoje aqui, que continuem divulgando esse nosso projeto. Porque, como eu disse, Mari, esse projeto é nosso, tá? Então só vai ganhar força se todo mundo tiver de mãos dadas. Bom, 2, 3 minutinhos. A Jusiele mandou mensagem, o Aurélio falou que é professor de matemática, de música, de xadrez. Ionária, sempre me interessei por idiomas, me projetei como professora de inglês e hoje projeto retribuir todo o lindo universo que o estudo de idiomas me proporcionou. A Ionária, inclusive, ela vive dizendo, e isso me marca muito, que todo conhecimento, é uma frase conhecida, todo conhecimento só é válido se puder ser passado para frente, né? E a gente trabalha sempre com isso no pensamento. Né, Mari? Eu queria agradecer tua participação, queria dar um print aqui agora, que as pessoas dessem um print e se puderem repostar esse print nos stories de vocês e marcar a Masterclass Idiomas. Por quê? A Mari queria anunciar aí um brindezinho, um presentão. Para mim é um presente maravilhoso, né? E a gente queria presentear vocês, tá? É um de vários presentes que a gente vende, várias surpresinhas que a gente vem preparando para vocês. E eu estou pensando em amanhã a gente aprofundar mais alguns temas e a gente abrir mais para vocês. Então, se vocês quiserem, que estão desse lado aí, as quase 40 pessoas que estão agora nos assistindo, eu posso entrar esse mesmo horário, amanhã às 19 horas, e a gente passar a fazer isso quase que diariamente. Sabe por quê, Mari? Muitas vezes a gente não tem esse espaço em casa. Muitas vezes a gente tinha a escola para poder reproduzir essas falas, mas não tem. Então a Masterclass, a Master, está abrindo esse espaço justamente para a gente se conhecer, para a gente falar sobre essas temáticas, para que deixe de ser tabu, para quebrar paradigmas, né? E é possível mudar. A Mari falou em traumas, em fissuras emocionais, em questões lá atrás que a gente passou, mas é possível reprogramar, é possível ressignificar. Talvez se você, talvez eliminar o que você levava na sua vida como culpa lá atrás. O que passou, você culpe, tudo bem, mas perdoe isso, trate isso e perceba que daqui para frente é responsabilidade sua o que vai acontecer. Não mais o que aconteceu. O presente está contigo, tá? Então, assim, Mari, Cadu, um minutinho para falar a frase final. Frase final para fechar com chave de ouro. Você é a pessoa mais importante no processo das suas inteligências. Não espere de forma nenhuma as pessoas fazerem por você. A frase é da Mariana Almada, tá? Então, não espere, faça já, agora. Muito bom. Pessoal, vamos dar um print então, Mari? Sorrindo? Oi? O sorteio vai ser o seguinte, Mari. A gente vai sorrir aqui, vamos tirar um print, vou postar no feed, e aí vai concorrer, semana que vem, na quarta-feira, vamos fazer um sorteio. Vai ter que curtir, comentar a nossa foto do feed e publicar esse print aqui no Stories, marcar a Masterclass e a Mariana Almada. Fechou? Ok, tá. Tá bom? Curtir o vídeo no feed, vamos lá. Curtir o vídeo no feed, comentar e republicar no Stories esse print. Vamos sorrir? Vai ganhar fotografia, uma fotografia quadro, viu? Então a gente vai combinar isso, Cadu. Valeu. Dei um print, 3 segundinhos.
Valeu. Mari, muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso. E até breve aí, se Deus quiser. E Um beijo vocês? aí um beijo para o Wesley, para o meu companheiro de artes, para o pessoal aí, a Lilian, que é grande artista também. Quero dizer a vocês assim, ó, um beijo e muito, muito, muita luz, viu? Para o processo das inteligências nessa meninada aí, que é nossa. Isso aí, Onari, Aurélio, Andressa, muito obrigado a todo mundo e Daniel, voltem sempre. Daniel, César, voltem sempre, em nome de todos vocês que assistiram aqui hoje. Então, um grande Rutileia, abraço um beijo. e uma excelente semana a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Mari. Nada, tchau.